livro de Ruth tem sido uma base para que eu possa continuar falando sobre as alianças. E um dos grandes obstáculos, irmãos, que nós encontramos é que muitos crentes não conhecem a Bíblia. Sabem até versículos decorados, mas não têm uma noção exata da Bíblia, no sentido de princípios, meio e fim. No capítulo 4, depois eu vou voltar para o capítulo 2, o livro de Ruth fica logo após Juízes. Então você sabe que veio Êxodo, né? Até Deuteronômio, depois vem Juízes, não é isto? Não. Veio Josué, que seguiu o trabalho de quem? De Moisés. Agora nós vamos entrar num outro período, que será o período, época do juízo, era julgado por juízes o povo, para resolver os problemas. Agora vai entrar o período dos reis, que eram os que assumiam o trono para poder governar. Então a gente tem que entender, até chegar lá no rei, qual é o principal rei? Qual é o principal rei que existe? Ninguém fala Rei Jesus. Ele será o principal, é o rei principal. Tudo vai apontar para o rei, que vai chegar. E chegou. E voltará. Você crê que ele volta? A leitura deve ser uma leitura devagar, responsiva. E eu estou aproveitando para deixar uma mensagem sempre de edificação para toda a igreja. Boaz casa com Ruth. Aqui nós temos aqui no capítulo 2, 3, tem aqui o período que aconteceu algumas coisas boas. Mas eu vou ler o versículo primeiro e você vai ver o versículo seguinte. Vamos ler todo o livro, todo o capítulo. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador que Boaz havia falado ia passando. Então lhes disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Verso 2. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar nome do esposo falecido sobre a herança dele. Este era, outrora, o costume em Israel, quando ao resgate e permutas, e que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e a Quelion e a Mahlon.
Todo o povo que estava na porta e anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entre na tua casa, como a Raquel e como a Lia, e ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, age valorosamente em Eufrata e faz-te o nome afamado em Belém. Rute dá a luz a Obed. Assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhes concedeu que concebesse e teve um filho. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed, e este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eslon gerou Arão, Arão gerou Abinadab. Continue juntos. Abinadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Querido Pai, esta é a palavra do Senhor. E nós queremos, Senhor, aprender mais um pouquinho com o Senhor nesta manhã. Que o Senhor venha falar a cada coração neste lugar, ajudando-nos, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra e o propósito do Senhor em salvar toda a humanidade. Abençoa, portanto, a todos que leram e que esta palavra possa ajudar um pouquinho mais, em nome de Jesus. Amém. Por gentileza. Nós sabemos, irmãos, que estudar não é uma coisa fácil. E nossa proposta aqui não é, principalmente na parte da manhã, é um culto mais de orientação bíblica espiritual para a igreja. Ou seja, para aqueles que já conhecem o Evangelho, que estão caminhando, é uma maneira que nós encontramos de ajudar nesta jornada, que poderia ser feito por qualquer um dos nossos pastores que tem a capacidade. Mas só esta leitura, você talvez nunca tenha lido esse capítulo 4 com esta atenção. Você vê o que aconteceu e como se era desenvolvido naquele período, naquela nação. Eu dou um temazinho para isso: o encontro que mudou a vida. Um encontro que transformou, que mudou a vida de uma jovem que fez uma grande opção, uma escolha. Só para relembrarmos sobre a aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, verso 18, o que está escrito? Pode abrir, eu não tenho pressa não. Tá. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6. Tem gente que está com lápis na mão anotando, isso é bom. Quando você tem um lápis, você anota, depois você procura, é assim que funciona. Só para você ter uma. Então, no capítulo 6, eu tenho dito sobre as alianças, porque Deus é um Deus de alianças. E Ele só pode proteger, não que Ele não tenha todo o poder, Ele só pode proteger quem está em aliança com Ele. Se a pessoa não é aliançado com Deus, o que é que Ele vai fazer com uma pessoa que está distante dEle? Tem que estar debaixo deste controle de aliança. E no capítulo 6,
verso 18, quando o Senhor chamou a Noé, veja o que ele disse para Noé no capítulo de número 6, verso 18. Leia bem alto. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres do teu filho. E aqui ele dá mais uma descrição de outros assuntos. Então, ali foi uma aliança que o Senhor fez, e desta aliança, ele disse o seguinte, que nunca mais, ouça, olha para mim no instantinho para você entender, que nunca mais haveria um dilúvio. Ele falou, a partir daquele momento, ele falou, nunca mais vai acontecer o que vai acontecer agora. Quando houve dilúvio e a arca de Noé levantou, e ali foi protegido ele e a sua família, que deu sentido às gerações que seguiram. Quais eram os filhos de Noé? Quantos filhos Noé teve? Qual o nome? Sem, Cã e Jafé. Você veja que Deus protegeu ali, para que pudesse as gerações, a partir dali, continuassem. Isso é importante só para a gente entender um pouquinho mais. Portanto, temos a amostra de Noé, e depois, no final, Josué também chega no capítulo 24 de Josué. Abra lá, por favor. Josué, capítulo 24. Porque senão, irmão, nós vamos simplesmente ler e nós não vamos entender o assunto. E meu desejo é que você ouça, que você participe. Então você chega aqui no capítulo 24 do livro de Josué, e assim também você começa a entender mais a Bíblia, abrindo a Bíblia, não é isto? Josué capítulo 24, Josué estava concluindo o seu trabalho, seu ministério, e ele aqui reúne todo o povo no capítulo 24, e verso de número 14, que é que está escrito em cima aí? Renovação da aliança. E ele aqui dá uma palavra final para todo o povo, dizendo assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servi ao Senhor. E aqui você tem uma palavra interessante, ninguém é obrigado. Quando chega no verso 15, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. E ele disse, e aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele ali abriu espaço aqui. Se você quer continuar debaixo do cuidado de Deus, você continue na aliança. Se você não quiser, deixe a aliança e vai servir seus deuses. Faça o que você quiser da sua vida. Ele está dizendo isso. E a mensagem da igreja hoje é a mesma. Há pessoas que não querem ter aliança com o Senhor, não querem servir a Deus. O que é que Deus pode fazer se a pessoa rejeita entrar nesta aliança? Então isso é muito mais sério do que às vezes a gente faz uma ideia que não é verdadeira. Foi o período dos juízes, o povo estava sem proteção. Portanto, volte agora lá para o texto lido. E no livro de Juízes, quando estavam terminando o período dos juízes, no capítulo 21, verso de número 25, eu já falei sobre esse aspecto, mas nunca é demais lembrar, irmãos. É igual você estudar no colégio. De vez em quando tem que ir lá que você voltar atrás para tornar
passar pelas mesmas coisas, né? Para ir gravando na sua mente. Então, terminando os juízes que julgavam, aqui você descobre aqui no versículo 25, o que está escrito aí? Vamos ver. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais reto. Povo completamente desgovernado. Eu disse naquela oportunidade, a pior coisa que tem, irmãos, é isto. É a pessoa que não tem direção. É a pessoa que vive sozinha no seu anonimato, no seu pequeno mundo, né? O povo não tinha a quem obedecer. E ouça bem, a maior tragédia no jovem, a maior tragédia para os filhos é quando você não tem a quem você obedecer, ou rejeita obedecer, recusa obedecer aquilo que os pais ordenam. Isso é uma tragédia. Fatalmente vai cair. Por quê? Nós temos que ter regência. Já imaginou nós pastores aqui, se nós não tivéssemos quem mandasse na nossa vida? Nós temos gente que manda na nossa vida, nós temos um conselho. Nós somos um grupo que tem um conselho, que ouvimos de vez em quando, e eu ouço coisa que até eu não gosto. Quantos aqui hoje já ouve coisa que não gosta? Mas nem por isso você deixa de ouvir e obedecer. Porque se tudo que você faz, acha que tem que ser como você faz, tem alguma coisa errada. Porque nós não temos a palavra sozinho. Na multidão de conselhos, né, que existe o quê? Sabedoria. Então, só para você lembrar e você começar a desenvolver isso dentro do seu coração. Ao falar do casamento de Ruth e Boaz, nós temos aqui o início da família de Davi, o qual vai chegar a José e Maria, o qual nasce o Senhor Jesus. Isso nos diz que Deus está no controle de todas as gerações. Ouça isto, por favor. Deus está no controle de todas as gerações. Deus nunca perdeu o controle desde Adão, e não vai perder o controle e nunca perderá, porque Ele será o Deus da eternidade. Deus não morre. Isaías, capítulo de número 11, verso 1, olha o que está escrito. Olha a sua Bíblia. Isaías 11, verso 1. Porque aqui nós vamos ter a origem, porque é uma das coisas. E eu descobri essa semana passada que a minha origem, por parte do meu avô paterno, eu sou descendente de judeus. Eu não sabia. Eu sou descendente de judeus, por parte do meu pai, que é Barreto. Então, legal. Então, agora é que eu descobri por que Deus me chamou, porque eu já era da família. Tem gente que não quer saber, mas eu fui procurar saber. E o meu avô era um lorde. Sabe o que é um lorde? Meu avô era fantástico. E tinha um nome tão bonito, Arlindo. Nome lindo, né? É um ar lindo. Hoje está um ar lindo. Isaías profetizou no capítulo 11, encontrou? Capítulo 11, verso 1. Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará
com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É que a justiça será tratada. Olha aqui, irmãos, que vai julgar o mundo é isso aqui, ó. Ouça bem, é isso aqui que vai julgar o mundo. Com a palavra da sua boca ferirá. O que é a palavra? A palavra é a Bíblia, a palavra de Deus. É esta Bíblia que vai determinar o final de cada pessoa que fizer a sua opção. Voltando a insistir, não é obrigado. Não é obrigado. Mas se você não estiver nesta aliança, tenha certeza, você estará perdido. Porque temos que estar aliançado com o Senhor. Vida cristã, portanto, é isso. Então ele vai julgar com o sopro da sua boca. Com o quê? Com a palavra. A palavra inspirada, ela que vai julgar. Ninguém vai poder chegar lá naquele dia, Senhor, mas não adianta, lá não vai ter blá blá blá. Lá chega os remidos e chega os perdidos. Porque a Bíblia diz que todos comparecerão diante do Senhor. Todos. E receberá a recompensa da sua vida, do seu sim, do seu não, do seu aceite ou da sua rejeição. É assim que funciona. Então a gente fala para poder alertar. Vemos que nesse texto, é fantástico, nesse livro de Ruth, se você prestar atenção, quando você lê o início da vida de Ruth e Noemi, que vida miserável, né, irmãos? Né? Olha para o texto, né? Então, Noemi e seu esposo, com 2 filhos, saíram da sua terra, lugar onde Deus tinha cuidado, mas porque houve fome, agora eles abandonam o seu caminho, abandonam a presença de Deus, e eles vão por conta própria para o lugar dos moabitas, porque lá tinha comida. E eles vão, olha a tragédia que aconteceu com eles. Qual foi a tragédia? Chegam lá, morre o marido, morrem os 2 filhos que casaram e morreram, e ficam 3 viúvas. Completamente. O princípio foi horrível. Dá a impressão que o final deste livro seria uma tragédia. Mas não é uma tragédia que aconteceu. Se você ler com atenção todo o livro, você vai descobrir que não foi uma tragédia. Portanto, vemos que ao invés de um final trágico, foi uma história rica. Que coisa fantástica! Para estabelecer a base histórica para o passado da família de Davi, restaurando, né, mostrando a vinda de Jesus. Então temos aqui para frente um período dos reis que vai governar, e Davi será um desses reis, mas não é só o rei, o que vai ser gerado desta família, que nós já lemos, que é o Senhor Jesus, que vai sair desta. Mateus capítulo 1. Estou te dando um pouquinho de trabalho, pelo menos você não vai cochilar. Não, porque estudar às vezes dá vontade de cochilar, não dá? Dá vontade de cochilar. E aqui nesta igreja eu até deixo, se a pessoa quiser dormir, pode. Mas você sabe que quando você cochila, você não está prestando atenção em mais nada, sabe isso, né? Quando você está cochilando, está desligado. Por isso que o pessoal diz, se liga, fulano. Mateus capítulo 1. Ele trata da genealogia. Dá uma olhada aí para você enriquecer o seu conhecimento mais ainda. Então nós temos aqui livro da genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, vai falar sobre isso. Lucas também fala, mas eu quero deixar você mais à vontade aqui.
Vamos ler aqui para você saber. Ela está vindo ao contrário. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Vamos ver como é que funcionou. Verso 2, leia. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Viu como nós chegamos no Boaz agora? Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Salomão gerou a Roboão e Roboão a Abias, Abias a Asa. Uzias gerou a Jotão e Jotão a Acás e Acás a Ezequias. Josias gerou a Jaconia e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Zor. A Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã e Matã a Jacó. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Prontinho. Então você descobre aqui, que aqui está a genealogia. E quando trata aqui deste livro de Ruth, nós estamos seguindo uma jornada para chegarmos até no nascimento de Jesus. O que eu quero falar com os irmãos nestes poucos minutos que eu tenho? O poder de uma decisão. Ouça bem. O poder de uma decisão. Vou usar uma frase. O passado pode ser uma armadilha para paralisar o ser humano. Ouça bem. O passado pode ser uma armadilha para paralisar o ser humano de avançar. Guarda isso. O poder de uma decisão. Dentro deste capítulo 1 e verso 14, nós vemos aqui algo extraordinário. Capítulo 1, agora volta para o livro de Ruth. O que está acontecendo? Para você ter uma ideia aí do que aconteceu. O poder de uma decisão. Capítulo de número 1 e verso 14. Leia. O que diz aí? Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Aqui vemos um conselho para ela desistir. Às vezes é um conselho que até você ouve, né? Para desistir. Ouça, disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a sua cunhada, minha filha. Versículo 16, leia. E o teu Deus é o meu Deus. Até esse ponto. Então descobrimos aqui, nós temos duas viúvas, que eram noras de Noemi.
Elas tinham que tomar uma posição. Duas jovens viúvas, embora fossem casadas com dois irmãos, elas estavam na mesma família, mas a visão delas foram diferentes. O que aconteceu? A órfã, ela beijou a sua sogra e ela disse: eu vou voltar para o meu povo, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com os meus deuses, eu vou continuar na mesmice. Ouça bem, isso é sério. As duas tiveram a oportunidade de tomar as decisões, porque a sogra disse: minhas filhas voltem. Uma delas beijou a sua sogra e disse assim: foi muito bom te conhecer, até, mas fiquei, você sabe, né? Eu tenho que voltar, vou ver se consigo um casamento. A outra não. A outra disse: não, minha sogra, eu encontrei algo diferente na sua família. Eu encontrei algo que eu não tinha lá. Eu encontrei o seu Deus. E eu não vou te deixar, eu vou te seguir, porque eu descobri que esse Deus é importante. Ela sepultou tudo para trás. Passado pode ser uma armadilha para impedir você avançar para um objetivo maior. Ouça isto. Há pessoas que ficam tão sofridas com seu passado que nem larga. Tudo que vai falar, não, mas isso assim, mas e se você não romper com o passado, você não tem futuro. Passado tem que esquecer. E vida cristã é assim que funciona. Você tem que deixar a sua vida de prazer, sua vida de aquelas coisas bobagem. Você tem que dizer: isto acabou na minha vida. A partir de agora eu vou para um novo mundo, um mundo que o Senhor tem mostrado para a minha vida. E há pessoas que ficam. Há mulheres que ficam viúvas e não, nunca mais vou casar. Que negócio é esse? Será que você não gostou de casamento, não? Não, nunca mais eu caso. Se o marido era, como se diz lá, era uma peste, ela diz: não, eu vou casar outra vez para pegar outra peste. Às vezes é que você pegou a peste errada. Você tem direito. Mas o passado foi tão machucado, tão amargo, que a pessoa não se arrisca mais. Não é assim que funciona, irmãos. Não é assim que funciona. Não deixe o passado te matar. Tenha uma visão maior. O que Deus tem para você é maior do que o passado que já ficou para trás, que não tem jeito de voltar, tá bom? Deus trabalha. Ouça bem. Deus trabalha a partir da nossa visão. Se a sua visão for limitada, você será limitado a vida inteira. Porque Ele trabalha a partir da sua visão. Não adianta que Deus não vai trabalhar se não for assim. Você primeiro tem que ter a sua visão. E deixe Deus trabalhar. Então aqui nós temos a órfã, disse: não, eu quero continuar na mesma vida. Eu quero continuar na mesma vida. Despediu da sua sogra. Ruth disse: eu vou romper com o meu passado. Ela disse: eu não quero esse passado de marido morrer, não, eu vou aventurar algo maior. E ela partiu, ela teve uma visão diferente, ela olhou para Deus. Enquanto você ficar olhando para quem é derrotado, você nunca vence nada. Tire os olhos de pessoa derrotada e olhe para os que vencem. Não fique olhando para o passado de derrota e de miséria, senão você vai viver a vida inteira da mesma maneira. Tenha cuidado, tenha cuidado. Ruth, ela não olhou para o passado, ela disse:
a minha vida vai mudar. Ela disse, a minha vida vai mudar. A minha vida será diferente. E ela arriscou ir para uma terra diferente, que não conhecia, e ela chegou até lá. Pessoas, irmãos, ficam apegadas, portanto, ao passado e ao futuro. Se ela se apegar ao passado, o futuro fica destruído. Ouça bem, se você se apegar ao passado, há pessoas que sofrem, tem pessoas que têm recursos econômicos, não financeiro, mas vivem uma vida sofrida porque tem medo de se arriscar. Não, mas eu comprei essas casas com muito sacrifício. E vive uma vida sem visão. Vive uma vida lá no passado. Queridos irmãos, esse texto está dizendo que a vida pode mudar. Pergunta a você, ela teve uma visão maior. E o que aconteceu com esta mulher, irmãos? Esta mulher foi casar com o cara mais rico da região. Porque quando você toma uma decisão, Deus age a partir da sua decisão. Ah, pastor, mas a minha vida é muito errada lá fora. Se você tomar uma decisão de seguir a Deus, tudo vai mudar. Deus vai te dar força para você caminhar, levantar a cabeça. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Eu não gosto muito de dar meus exemplos, mas eu tenho que dar o meu. Eu disse a vocês, já falei mais de 30 vezes, mais uma vez não faz mal. A minha vida... Já imaginou um garoto com 15 anos que calçou o sapato pela primeira vez? E eu não tinha meia. E o sapato que me deram, ele era muito alto, eu tive que cortar ali para não machucar esse ossinho do pé. Sabe qual é a meia? Saquinho de sal. Sabe o que é sal? Sal vinha em saquinho de pano? Aquilo a gente clareava bem aquilo ali para fazer meia. Mas eu, garoto semi-analfabeto lá na roça, mas eu não era burro. A cabeça minha funcionava. E eu disse, eu não vou ficar aqui. Se eu ficar aqui, eu vou ficar puxando enxada a vida inteira. Vou falar para minha mulher, não está aqui hoje, graças a Deus. Eu tinha uma namoradazinha lá, meu Deus do céu. Troço pior que tem um garoto de 15 anos deixar a namorada e ir embora para nunca mais voltar, né? Eurides, não esqueci o nome. Aquele ônibusinho a gasolina, fazendo um barulho danado. Ela estava na janela, eu fiquei só assim. Uma bolsa de pano na mão com uma muda de roupa. Mas eu falei, se eu ficar aqui, a minha vida vai ser nada. Eu vou me arriscar. E eu parti para o desafio. E é muito difícil você enfrentar. Porque nos primeiros 2, 3 meses dá uma vontade de voltar. Mas eu disse, se eu voltar vai continuar a mesma coisa. E eu encarei. Não deixe o passado atrapalhar o seu futuro. Crie vida para frente. Crie uma vida diferente. Você pode. Deus vai te abençoar. Princípio de obediência. Capítulo 2 desse livro. Não vou te ocupar muito mais não. Esta moça, olha esta moça, a atitude desta moça no capítulo 2.
A vida da gente jovem é um caso sério. Quem não tem juventude... Eu namorei uma moça também, eu gostava de namorar, era bom nesse negócio. O pai dela era aqueles, sabe aquele cara que não quer que a filha namore ninguém? E tinha um baile lá na casa dele, eu entrava pela porta dos fundos. O baile está lá na sala, e eu ia pela porta do fundo e a filha estava lá na cozinha. Você não acredita que agora, uns 4 anos passados, eu encontrei com essa pessoa? Fui lá na casa dela, está com o neto da velha também igual a mim. E quando eu cheguei lá, você sabe quem eu sou? Você é Rubem. Glória a Deus. Você está entendendo? Ai, meu pai. Capítulo 2. Há pessoas que querem vencer, mas não desce, quer ficar no seu pedestal. Vou concluir, nós já estamos passando a hora. Capítulo 2, dê uma olhada comigo aí, por favor. Vamos ler até verso 7. Tinha Noemi um parente do seu marido. Tenha paciência essa manhã amanhã está muito gostosa, pelo menos para mim. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse para Noemi, as duas estavam lá, voltaram, mas não tinha nada, o negócio não tinha comida. Ao que ela disse? Pessoa que toma iniciativa. Olha aqui no verso 2. Ruth, moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanhar ali espigas atrás daquele que nos favorecer. Ela disse, vai minha filha, vai lá, eu acho que vou morrer de fome não, vai lá buscar. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Elimelec. Não é por acaso, é que Deus estava no controle dessa moça. Você sabe o que é rebuscar espiga? Eles colhiam e ela estava atrás daquilo que ficava caído, daquelas espigas que caíam de trigo. Ela ia pegar aquilo que ficou para trás. Você está entendendo? E ela se submeteu a isto para poder viver. Há pessoas que não vencem por causa da sua arrogância. Não são capazes de descer um degrau. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Vou pegar de óculos aqui para melhorar. Vamos lá. Versículo. Ela se foi, chegou ao campo, apanhava após os segadores, por causalidade, que não é nada de causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz. Versículo 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes eles, e o Senhor te abençoe. Olha a ideia, olha que coisa fantástica. Eu acho que essa Ruth, eu acho que ela é meio bonitinha, não era? Hein, Márcio? Eu acho que ela era meio bonitinha, né, Marcinho? Olha o que ele disse. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores, de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo, esta é a moça moabita que veio lá com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espiga, ajunta lá entre as gavelas, após o segador. Assim ela veio e desde manhã até agora está aqui. Até agora, catando as migalhas. Disse Boaz a Ruth, ouve, filha minha, não vai escolher em outro campo. Ele já estava de olho nela. Nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que te chegar, irás após ela, não dei ordem, e eu dei ordem a teu servo que te não toquem.
Quando tiveres sede, vai lá beber água lá com o meu pessoal. Então ela se inclinou de rosto na terra e disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo estrangeira? Respondeu Boaz e disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte do seu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viste para um povo que antes não conhecia. O Senhor te retribua. E aqui vai continuar. E ali começou o romance de Boaz e Ruth. Deixa eu concluir para você voltar para casa. Princípio de obediência. Ela não ficou parada. Ela disse: eu vou buscar comida para nós, minha sogra. Ela não ficou reclamando da vida. Ela aceitou um trabalho humilde. Ela disse: esta será a minha atitude. Eu não vou ficar aqui parada. Eu vou andar um pouquinho mais. Eu vou buscar alimento. Com isto eu termino dizendo que a vida não oferece nada àqueles que vivem parado, que não tomam iniciativa para nada. Que a lição desta moça nos ajude, irmãos, a ter propósitos mais profundos. Que ela nos ensine a dizer que o passado não vai ter mais poder sobre o meu futuro. Passado, fica esquecido. Prossigo para o alvo, como disse Paulo, para a soberana vocação daquele que me amou e me salvou. Que o Senhor te abençoe. A gente vai voltar sobre esse assunto. Vamos ficar de pé no instantinho? Glória a Deus. Glórias a Deus. Bendito seja Deus. A oração do Pai Nosso. E perdoa as nossas dívidas. Não vai embora enquanto eu não orar não, tá bom? Aguenta um bocadinho só. Perdoa as nossas, assim como eu tenho quase perdoado. Não vai embora, me espere. Olha para mim, não fique engasgado com pessoas que te fizeram mal. Deixe Deus julgar a sua causa. Espírito Santo, nem todos ouviram. Não permita que as pessoas que te fizeram mal continuem te fazendo mal. Deixe Deus agir. Tire de dentro do seu coração. Porque há pessoas que vivem engasgadas com essas coisas. Deus tem algo maior para você. Você vai me permitir cantar uma canção ainda com você.